Fala rapaziada, que é Cícero do canal Cerossauro e hoje a gente vai comparar a Itália atual, finalista da Eurocopa, com a também finalista da Eurocopa, a Itália do ano de 2000 da mesma competição. A Itália também chegou na final da Eurocopa em duas outras oportunidades, em 69, na qual foi campeã, e também em 2012, mais recente aí. Eu poderia até comparar com essa geração de 2012, mas por ser muito próxima e ter até 3 jogadores remanescentes aí, no caso Bonucci, Chiellini e também Sirigu, fica meio ruim comparar com essa seleção. E já a seleção de 1969 eu não vou comparar porque eu não vi, né? Lembrando que a seleção italiana de 2000 da Eurocopa só não foi campeã mesmo porque levou muito azar. A Itália venceu o jogo até os 49 minutos do segundo tempo, quando o Wiltord empatou para a França. Chegando à prorrogação, ainda com a regra de gol de ouro na época, também já no finalzinho da prorrogação, o Trezeguet fez o gol e aí não teve tempo da Itália poder reagir, né? Porque assim que fazia o gol já acabava o jogo nessa regra antiga que existia do gol de ouro. Então vamos começar as comparações. A Itália de 2000, comandada por Dino Zoff, jogava bem estilo tradicional italiano, ou seja, com a defesa bem fortalecida. Tanto é que tinha 3 zagueiros centrais, 2 laterais que praticamente não subiam, 2 volantes, olha só tanto de defensor que tem nesse time, e apenas um meio de criação, um segundo atacante e um centroavante. Já a seleção atual aí, de Mancini, joga num 4-5-1 normalmente, mas quando está atacando vira um 4-3-3. Os laterais apoiam bastante, principalmente no lado esquerdo ali que tinha Spinazzola que ajudava Insigne, que é o jogador mais criativo do time. Os meias fazem uma linha de 3, digamos, né? Não são nem tão volantes e nem tão meias também. E ainda tem Immobile que fica lá na frente. Mesmo a gente tendo esquema táticos diferente, dá para comparar em setores e também em alguns casos aí uns jogadores mano a mano. Começando aí a comparação pelos goleiros, temos 2 ótimos jogadores para essa posição. Na Itália de 2000, a gente tinha Toldo, era um ótimo goleiro, fez carreira em Fiorentina e Inter de Milão e substituía Buffon, que estava machucado e não pôde ir para essa Eurocopa. Toldo particularmente é um dos meus goleiros preferidos na história do futebol. Na seleção atual a gente tem o Donnarumma, que está sendo muito bom, né? Já foi destaque aí no Milan, agora acabou de se transferir para o PSG e é considerado um dos melhores goleiros na atualidade aí do futebol. O Donnarumma é um goleiro mais completo ao meu ver. E o primeiro ponto aí vai para a seleção atual. Spinazzola, lateral esquerdo dessa seleção atual, estava fazendo uma grande Euro até se machucar. Emerson, o brasileiro naturalizado italiano, entrou na vaga e também deu conta do recado. Porém, a comparação é com nada mais nada menos que Maldini, né? Todo mundo conhece um dos maiores jogadores da história da Itália. Então fica meio difícil aí alguém vencer uma disputa com o Maldini. Então o Maldini ele dispensa apresentações, né? Um jogador tecnicamente incrível, ambidestro, um defensor, né? E também que sabia ajudar no ataque quando era preciso. Na lateral direita a gente tem Zambrotta e Di Lorenzo. São 2 jogadores que não tem nada de fenomenal, são 2 jogadores que cumprem muito bem as suas funções dentro de campo e também do esquema tático dos técnicos. Por se mostrar um jogador mais seguro ao longo de sua carreira, eu acredito que o Zambrotta leva uma pequena vantagem aí, sendo mais um ponto aí então para a seleção de 2000. No miolo da zaga, as 2 seleções têm defesas fantásticas. A seleção atual tem Chiellini e Bonucci, que são jogadores talentosíssimos, experientes e também muito entrosados por jogar muito tempo juntos. Na defesa da seleção de 2000, a gente tinha Nesta e Cannavaro, e só para começar, o Nesta é um jogador muito bom, né? Um zagueiro que fez carreira aí em Milan, Lazio, um jogador seguro demais, né? Um zagueirão completo. Cannavaro então é, assim como o Nesta, um espetacular zagueiro, porém Cannavaro ainda conseguiu até mais que isso. Foi o capitão da Itália campeão em 2006 e ainda se tornou o primeiro e único zagueiro a ganhar uma bola de ouro. O que piorava um pouco essa defesa da seleção de 2000 é que Marco Giuliano era também titular dessa seleção. Nada contra o Marco Giuliano, não era um jogador ruim, mas era um jogador, ao meu ver, um pouco fraco para o nível dos seus companheiros, né? Ele é um jogador bem limitado, né, tecnicamente, mas que cumpria aí bem suas funções, também podia jogar na lateral e como volante. Então essa polivalência dele provavelmente fez ele ser titular e ser importante aí nesse time. A disputa é bem apertada, né? Eu gosto muito das 2 defesas, mas eu acredito que Nesta e Cannavaro dão um peso maior aí para a seleção de 2000 ganhar essa disputa. O volantão aí da seleção de 2000 era Di Biagio, um jogador que tinha um grande poder de marcação,
mas que era basicamente só isso. Não tinha muita técnica, não tinha muita qualidade com a bola nos pés, nem muita intimidade. Já na seleção de 2021 a gente tem Marco Verratti, né? Um jogador que é um craque, jogador aí do PSG, só tem alguns problemas aí com lesões, mas é um jogador talentosíssimo, que além de saber marcar muito bem, também é muito habilidoso. Então o Verratti leva uma boa vantagem aí e é o melhor nessa posição. Na seleção de 2000, o Dino Zoff tinha também no time Albertini, um jogador que era do Milan e também passou pelo Atlético de Madrid. O Albertini era um jogador também muito bom na marcação e que também tinha qualidade técnica boa. Ele tinha também uma boa cobrança de falta e participava bastante do jogo. Albertini fez uma Eurocopa tão boa que esteve na seleção dos melhores do campeonato. A comparação com a seleção de Mantini é o Jorginho. O brasileiro também está numa temporada incrível, uma fase muito boa, joga num estilo até parecido com o do Albertini, também sabe ali interagir muito com o jogo, né? Aparecer muito pro jogo e marcar bem. Pela versatilidade, eu acredito que o brasileiro é um pouquinho melhor que o Albertini e vai levar essa. Fiori era o jogador que fazia a função de meio campo um pouquinho mais à frente também de Albertini de Biagio, mas que também não se caracterizava em ser um meia, né? Um camisa 10 dessa seleção. O Fiori é um jogador que jogou na Lazio quase sua carreira inteira e jogava quase sempre pelo lado direito do campo, bem como um meia direito, assim, estilo Beckham nas épocas de Manchester United, por exemplo. O Fiori foi para essa posição de meio de campo e jogou muito bem essa Eurocopa. É um jogador muito talentoso e também muito guerreiro. O jogador que faz a função mais parecida com ele, um pouquinho frente aos volantes aí, é o Barella nessa seleção atual. O Barella está mostrando também muito talento, mas ainda fica longe de Fiori, que leva essa disputa. Partindo para o ataque, nessa seleção atual a gente tem o Insigne aí como um dos craques do time. O Insigne é um jogador que eu sou realmente fã, é um jogador destemido, né? Vai sempre para cima dos adversários e aquele chute dele, né, colocado com a perna direita, é quase sempre um chute fatal. Também temos o Berardi aí, que é o jogador que faz pela ponta direita esse ataque da Itália, também um ótimo jogador. E o Immobile, né, que é mais centroavantão, mas participa bastante do jogo, é veloz e tem uma incrível média de gols aí todos os anos atuando pela Lazio. Já na seleção de 2000, a gente não tinha um ataque bem definido. Pegando as escalações aí de Dino Zoff, algumas partidas jogava Del Piero e Pippo Inzaghi, outra partida joga Totti e Del Vecchio, outra partida Totti e Pippo Inzaghi, outra partida Del Piero e Del Vecchio. Então sempre mudava bastante. Mas os dois jogadores que mais estiveram em campo juntos aí nessa Eurocopa 2000 foi Totti e Pippo Inzaghi formando o ataque. O padrão que eu percebi aqui de Zoff era que jogasse sempre dois atacantes de estilos diferentes juntos. Nunca jogava, por exemplo, Del Piero e Totti, que eram dois jogadores que são atacantes que vinham buscar o jogo, popular segundo atacante, né? Mais habilidosos, criadores. E nunca jogava junto também Del Vecchio e Pippo Inzaghi, que são dois jogadores que são bem centroavantes, né? Mesmo não gostando aí do estilo de jogo do Pippo Inzaghi, eu tenho que admitir que ele tinha um dom natural aí para marcar gols. Parecia que a bola queria vir para ele quando estava cara a cara com o gol, porque a bola ou batia nele, ou pegava na canela e acabava entrando, era muito sortudo, né? Já Francesco Totti é um gênio do futebol, né? Um jogador que praticamente todo mundo admira, né? Até quem é da Lazio deve admirar ele, porque ele é ídolo absoluto aí da Roma, jogou a vida inteira por esse clube, mas é um jogador que, nossa, o talento dele é inexplicável. Totti, na minha opinião, é melhor que todos os jogadores da seleção atual e também da seleção passada. O cara era realmente incrível. Por esse motivo, vou ficar com o ataque da seleção de 2000. Agora, por fim, as opções que os técnicos têm no banco, né, quando querem mudar a partida. O Mancini, na minha opinião, tem apenas o Chiesa ali como um jogador que pode ser titular dessa equipe e que tem alguma coisa diferente assim para mostrar quando entra em campo. Os outros jogadores são jogadores que são comuns, na minha opinião. Em contrapartida, na seleção aí de 2000 de Dino Zoff, ele tinha Del Piero, Ambrosini, Antônio Conte, Montella e Del Vecchio. Jogadores que poderiam ser titulares tranquilamente, inclusive eram em algumas partidas, né, já que o Dino Zoff fazia bastante mudança aí no time durante a competição, e por isso eu fico também com o banco da seleção de 2000. Então, meus amigos, concordo aí com essas comparações? Acho que eu tô certo? Não esqueçam de comentar aí no vídeo, também curtir, se inscrever no canal para sempre receber uns vídeos maneiros como esse. Muito obrigado e um abraço.